Olá, amigo do História para Filho, boa noite. Boa noite aos amigos do YouTube, aos amigos que estão chegando aqui no Instagram, para nossa maratona sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Eu sou o Tagli do História para Filho e nós vamos estudar a história da igreja, o início da história da igreja, nesse período aqui de 5 a 9 de abril. Amigos, sempre começamos tudo aqui no História para Filho com uma oração. Eu gostaria de te convidar que possamos rezar uma Ave Maria juntos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, pelo nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostaria de colocar alguma intenção especial para essa oração, fique à vontade. Eu gostaria de colocar que Nossa Senhora fazer essa maratona em homenagem a um amigo nosso, Leandro, que faleceu nessa última semana. Que Nossa Senhora receba a alma dele e que todos os amigos aqui do História para Filho realmente estejam bem de saúde, que sua família, que Nossa Senhora interceda pela sua família, pelo seu trabalho, possamos pedir pela intercessão pelo nosso país, né, para possamos dediquemos essa maratona para isso, para conhecer realmente a história da igreja, para aprofundar a nossa fé, para que possamos fincar raízes no início da história da igreja, fincar raízes no tempo dos apóstolos. Amigos do Instagram, quero convidar-lhes para que vocês possam vir aqui também para o YouTube, porque aqui a gente consegue espelhar o PDF na tela, então vocês vão poder acompanhar melhor. Então, os amigos que estão chegando, sejam bem-vindos aí do Instagram. Convido para que vocês venham aqui para o YouTube. Nosso canal do YouTube é História de Pai para Filho. Amigos do YouTube, do Facebook, boa noite. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Tagli. Eu sou aqui do História de Pai para Filho e eu ensino a história da igreja para os católicos há mais de um ano. Eu estudo a história da igreja há mais de 16 anos. Eu comecei a ensinar a história da igreja aqui no meados ali de novembro do ano de 2019. Então, há quase um ano e meio que nós estamos estudando a história da igreja juntos aqui. Aí você pode estar se perguntando, por que você começou, Tagli, a estudar a história da igreja? Bom, porque eu percebi que muitos católicos não conheciam a história da igreja. Em um evento, eu vi uma mãe que estava sofrendo com seu filho, que tinha devolvido a Bíblia para ela. Por quê? Porque depois ele foi para a universidade, começaram a contar várias coisas. A gente sabe que acontece sobre a igreja, que não é a realidade da história da igreja. E esse filho devolveu a Bíblia para a mãe. E a gente viu essa mãe contando esse testemunho, e isso tocou meu coração, e minha esposa falou, você precisa começar a ensinar a história da igreja. Ali, minha esposa começou a falar, precisa começar a ensinar a história da igreja. E começamos esse trabalho do História de Pai para Filho. E com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, temos atingido muitos e muitos católicos. Já fizemos a maratona da vida de Santo Agostinho, de São Paulo, muitos já acompanham a história da igreja conosco há um tempo. Deixa eu dar boa noite aos amigos que estão aqui no YouTube. Sejam bem-vindos. Se você está aí, coloca a sua cidade, para que eu possa dar boa noite aos amigos aqui antes que comecemos a estudar. Nossa amiga Rosa. Rosa, boa noite, de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é a terra do alface, lá perto de São Paulo. Daniel, boa noite, Daniel. Daniel de Aguiar, na Paraíba. Meu amigo Jean Paulo, boa noite. Jean Paulo é de Curitiba. Miriam, boa noite, Miriam. Daniel, boa noite.
Nosso amigo aqui, boa noite, com a bênção de Maria Santíssima, amém. Não apareceu o nome. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Adriane, boa noite, a paz. Adriane é de Sorocaba, em São Paulo. Boa noite, salve Maria Santíssima, salve Maria. Agila, boa noite, Agila. Márcia, boa noite, paz e bem. A Márcia também é de Curitiba, no Paraná. Que bom tê-la aqui. A Miriam é de Petrolina, Pernambuco. Eufrance, boa noite. Conhecer a história da igreja é importante para os católicos. É fundamental para um católico conhecer e aprofundar o seu conhecimento sobre a história da igreja, né? Para que você realmente tenha sua fé fincada lá no início da igreja. A gente vai ver aqui nas próximas aulas os mártires da igreja, tudo o que aconteceu naquele início, que você vai perceber que a igreja católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Genilda é de Cambé, no Paraná. Alessandra, de Ourinhos. Jamil, nosso amigo Jamil de São José dos Campos. Bom, amigos, vamos começar a aula? Olha, aqui no YouTube eu vou espelhar o PDF. Eu já disponibilizei esse PDF no canal do Telegram. Amigos, se vocês quiserem vir aqui para o YouTube, o nosso canal é História de Pai para Filho no YouTube, porque aqui eu consigo espelhar a tela e vocês conseguem acompanhar melhor a aula. Se não, pode continuar no Instagram mesmo, não tem problema. Depois eu dou boa noite para o restante dos amigos. Pode deixar suas perguntas, comentários aqui durante a live, que no final a gente lê a todos. Então, a nossa maratona chama-se Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Bom, por que ela chama Sobre essa rocha edificarei a minha igreja? Porque é o que nosso Senhor Jesus Cristo disse sobre São Pedro. E é o que realmente aconteceu. Bom, quando olhamos para a história da igreja, vemos que na igreja, os filhos da igreja são imperfeitos, pecadores, mas a igreja é santa. O próprio São Pedro, nosso primeiro Papa, pecou enormemente ao negar o nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E muitas pessoas, às vezes, se alarmam com erros na igreja, né? Com erros dos filhos da igreja. Mas nós temos que ter no nosso coração. Nosso Senhor prometeu, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Houve erros na história da igreja, os filhos da igreja pecaram, erraram muito, né? Mas o ouro da fé dos apóstolos nos foi dado integralmente até hoje. Então, amigos, esse é o grande milagre da igreja. E o nosso Senhor Jesus Cristo tem uma palavra que é muito importante para nós no dia de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, como nos diz São Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. E depois e ensinai a todas as nações. Olha, isso é muito importante. E depois e ensinai a todas as nações. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos pede: vá, ensine as pessoas, ensine. E a igreja sempre fez isso, desde o seu início. Vai e ensine. A igreja ensinou o Império Romano. A igreja ensinou os bárbaros. A igreja ensinou a cristandade da Idade Média. Nós temos aqui no PDF 2 grandes homens que ensinaram na igreja: São Paulo e Santo Inácio de Loyola. Continuando. E depois e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco
todos os dias, até o fim do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo está conosco até o fim do mundo. E é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai, ensina a todas as nações, ensina a observar o que eu ensinei, o que eu prescrevi. E os apóstolos fizeram isso. E a igreja é isso. Quando a igreja deixa de ensinar, ela perde o propósito. Não está cumprindo o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, como membros da igreja, como filhos da igreja, temos que ensinar a história cada um tem o seu assunto que mais lhe provém o coração. Eu sou apaixonado pelo estudo da história da igreja e adoro ensinar a história da igreja. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder estar ensinando a história da igreja aqui. Então, é muito importante que você tenha isso no seu coração. Vá e ensine a todas as nações. E você que é pai e mãe católico, é chamado, principalmente nos dias de hoje, a ensinar a história da igreja para seus filhos, a ensinar a seus filhos como ser católico. Nós temos aqui São Paulo. São Paulo ensinou os gentios, né? Foi o apóstolo. E Santo Inácio de Loyola. A gente fez agora no mês de janeiro uma maratona sobre Santo Inácio de Loyola e os exercícios espirituais. E nessa maratona, nós vimos o quanto Santo Inácio se preocupava em ensinar os exercícios espirituais, ensinar os seus filhos a serem santos. Grande Santo Inácio de Loyola. Então, e tem uma mudança na história da humanidade. O advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Bom, vamos imaginar antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você fosse judeu, você teria que nascer no povo judeu, no povo de Israel. Se você fosse, ou qualquer uma dessas religiões, você teria que nascer naquele local, ou se você fosse dentro do Império Romano. Mas, depois do cristianismo, nosso Senhor Jesus Cristo abriu a porta para todos. Nós podemos entrar na nova aliança, né? Pelo advento, pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ser filhos da igreja pelo acontecimento do cristianismo. O cristianismo mudou tudo, né? Quando você olha São Paulo pregando para aqueles gentios, imagina, né? E aqueles homens falaram assim, mas que religião é essa? Eu posso ser cristão? O escravo poderia ser cristão junto com o Senhor. Então, todos poderiam ser cristãos. E isso mudou o mundo. Nós estamos aqui nesse período que a fé cristã, que o cristianismo, que a Igreja Católica mudou o mundo. Por quê? Porque ela foi ensinar a todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizou-se muito, né? São Paulo saía batizando em diversas cidades, milhares assim que se convertiam ao cristianismo. É um grande período da história da igreja, esse período que nós estamos estudando essa semana. Bom, então o que vamos estudar hoje? Hoje, o nosso objetivo é fazer um resumo da história da igreja, do início até o Concílio de Nicéia I, no ano 325. O objetivo dessa maratona é estudar esse período. É lógico que são 4 dias apenas, não tem como aprofundar tanto são muitos assuntos, mas nós vamos ter uma boa visão geral sobre esse período da história da igreja. Na aula de hoje, nós teremos uma visão geral. Na aula de amanhã, nós vamos começar estudando o primado de São Pedro, né? Vamos estudar detalhadamente o primado de São Pedro, para que você não tenha mais dúvidas que São Pedro realmente foi o primeiro Papa. E depois estudaremos também a Igreja, o Império Romano, como a Igreja se relacionou, como foram as perseguições, os grandes mártires desse período. Então, se você vai falar assim, você não falou de tal assunto, é porque nas próximas aulas nós vamos aprofundar. Na última aula, nós terminaremos com os combatentes da verdade. Como a igreja combateu as heresias nesse início. Nós veremos que há diversas heresias que surgem nesse início, inclusive a heresia que leva à crise do arianismo no ano 325 e do Concílio de Nicéia I.
Então, nós vamos estudar basicamente esse período, que vai do início da igreja até o Concílio de Nicéia, no ano de 325. Nós temos aqui, a igreja começa ali com Nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão ao céu, né? E ele dá a Pedro: apacenta minhas ovelhas, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E o São Pedro liderando os apóstolos. Nós veremos na aula de manhã, você tem diversas citações no Evangelho da lista dos apóstolos, sempre começando por São Pedro. São Pedro é sempre aquele que está na frente. Ele não peca, é perfeito. Não, ele pecou na sua vida, né? Mas ele era sempre o homem mais corajoso, era o líder dos apóstolos. Então esse é São Pedro. E nós veremos que esse período que vai dos apóstolos, vai do ano, mais ou menos, a gente coloca uma base, isso não é um cálculo muito exato, né? Há diversos historiadores que divergem em relação ao ano. Mas vamos ficar aqui com o ano de 33. Então, a igreja começa ali no ano 33, com a ascensão do Nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos os apóstolos até mais ou menos o ano 100, né? Quando morre São João Evangelista, o apóstolo que Nosso Senhor Jesus mais amava, o apóstolo a quem ele deu Nossa Senhora, né? Para que essa daí é sua mãe, para que ele ficasse ao lado de Nossa Senhora. E São João morre por volta do ano 100, na cidade de Éfeso, de morte natural. Nós veremos isso. Nós temos ali no ano 50 uma questão que nós estudaremos hoje também, que é o Concílio de Jerusalém. Não é bem um concílio, mas é uma reunião em Jerusalém para discutir uma questão dos cristãos judaizantes. Nós veremos isso. Depois, temos um período que vai do ano 100, próximo ao ano 100, 96, até 155, que é chamado período dos padres apostólicos. Quem são esses padres apostólicos? São aqueles que, sendo discípulos dos apóstolos, continuaram por exemplo, são 3 padres apostólicos: São Clemente Romano, São Policarpo de Esmirna e Santo Inácio de Antioquia. Falaremos mais deles também na aula. Então, São Policarpo morre no ano 155. Então, do ano 155 para trás, nós não temos mais testemunhas oculares, nem do Nosso Senhor Jesus Cristo, nem dos apóstolos. Aí, do ano 155 ao ano 325, nós temos aqui um período que a igreja cresce, estabelece, se desenvolve, né? E as grandes perseguições, e veremos tudo isso com muito detalhe. Então vamos lá, vamos começar. Nós temos os apóstolos, começam o trabalho de evangelização. Você pode estar se perguntando, qual é a fonte histórica que nós temos sobre o período dos apóstolos? A fonte histórica que nós temos sobre o período dos apóstolos é o livro Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro escrito por São Lucas, que fez uma pesquisa histórica, né? São Lucas, ele sempre busca aprofundar a sua pesquisa histórica, e ele fez uma pesquisa histórica e contou aquele início da igreja. E para que você entenda que a igreja sempre tem essas divergências desde o seu início, o que acontece? São Paulo vai pregar para os gentios. E os gentios, eles eram pagãos, eles não eram judeus, né? Então, os gentios eram pagãos. Só que há um grupo que fica em Jerusalém, chamados os cristãos judaizantes, que eles diziam que para que você fosse cristão, você deveria viver com as práticas dos judeus também. Imagina, para você converter, para que São Paulo convertesse um daqueles gentios, era só que ele cresce no Nosso Senhor Jesus Cristo, tivesse fé e fosse batizado. Depois você teria que viver todas as regras dos judeus. Era um conflito que havia entre os cristãos judeus, de origem judaica, e os cristãos de origem helênica, né, representados por São Paulo. Aí São Paulo está pregando, está evangelizando, muitas pessoas se convertendo, e lá em Antioquia chegam alguns cristãos de Jerusalém. Eles chegam em Antioquia e veem lá que os pagãos estavam se convertendo, e não eram, principalmente, a grande questão era a circuncisão. Não eram circuncidados, não tinham os costumes judeus. E aquilo escandaliza aqueles lá de Jerusalém. Eles começam a dizer: se vocês não viverem como judeus, vocês não vão ser salvos. Coloca uma confusão muito grande na igreja de Antioquia.
E São Paulo, né, sai de Antioquia, vai a Jerusalém. Olha, você já consegue ver aqui o primado de São Pedro, né? Vai a Jerusalém para falar com São Pedro sobre a situação. E lá obter uma liberdade para a igreja, uma liberdade para os cristãos que viessem dos pagãos, viessem dos gentios. São Paulo vai e expõe toda a situação. E São Pedro, né? São Pedro, isso por volta do ano 51. Alguns apontam de 49 a 51 que aconteceu essa reunião em Jerusalém. São Pedro liderando, ouve todos os argumentos de São Paulo e dá ali, como líder da igreja, ouve os anciãos e dá a liberdade para a igreja. E temos ocorrido o Concílio de Jerusalém no ano 51. Daí por diante, a igreja terá liberdade para pregar entre os gentios, e não é mais necessário que vivesse como judeu para viver como cristão, né? Você poderia só se converter e ser batizado. Então, isso deu uma liberdade muito grande para o trabalho de pregação de São Paulo e para todos os cristãos que se convertiam, principalmente vindos do paganismo. Depois disso, o que aconteceu? São Paulo vence, né, para você entender. São Pedro sai de Jerusalém e vai para Antioquia. Naquele período, Antioquia da Síria era a principal cidade cristã, né? A igreja de Jerusalém havia sido perseguida, tinha diminuído muito o número de cristãos, era um pequeno núcleo, e muitos foram para Antioquia. Então, Antioquia, a igreja crescia enormemente. São Pedro foi para lá. Chegou lá, liderou a igreja, começou a liderar a igreja. E São Paulo, naquele momento, fica muito feliz, porque São Pedro come com os pagãos, vive com os pagãos, celebra a Eucaristia com os pagãos. E, de repente, chegam alguns cristãos de Jerusalém, né? Chegam alguns cristãos de Jerusalém, vendo São Pedro fazer isso, começam a criticar, e aí São Pedro se afasta dos pagãos, se afasta dos cristãos de origem pagã, e começa a ficar só com os que eram judeus. E São Paulo chama São Pedro e diz: você está errando. Por quê? Porque você vivia conosco. Você agora chegou esses de Jerusalém, você não quer mais viver conosco. Essa chamada questão de Antioquia, onde São Paulo chama São Pedro ao que ele estava errando com os cristãos lá de Antioquia. São Pedro reconhece: não, realmente, eu errei, e volta a viver normalmente ali com a igreja. Tanto que aí depois ele vai para Roma. Então nós temos isso bem aqui no ano 51, no início da igreja. Depois disso, nós vamos fazer um passeio pela história da igreja até o ano 325, apontando alguns dos principais fatos. Então, nós temos o martírio de São Pedro e São Paulo em Roma. Os dois foram martirizados por volta, nós não temos muita certeza, mas é por volta do ano 67. Alguns apontam o ano 64, mas é por volta do ano 67. E uma grande perseguição. Nós veremos nas perseguições, começou uma perseguição com o imperador Nero, né? Então foi uma grande perseguição e São Pedro foi martirizado em Roma. São Pedro foi crucificado. Ele pediu para ser, a tradição nos diz que São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para que ele não fosse crucificado como nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é crucificado de cabeça para baixo. São Paulo é decapitado. Por que isso? Por que essa diferença entre os dois? Porque São Paulo era de origem romana, ele era cidadão romano, e São Pedro não, né? Então, os cidadãos romanos, quando fossem martirizados, sempre eram decapitados, vamos dizer. Era uma forma mais humana de martírio, né? E São Pedro foi martirizado, São Pedro, no Monte Vaticano, lá onde está a Basílica de São Pedro. E nós veremos que há o túmulo de São Pedro também lá na Basílica do Vaticano. São Paulo foi um campo fora da cidade. Então, no ano 67, nós temos o martírio de São Pedro e São Paulo em Roma. E Roma toma o primado da igreja, com São Pedro indo para Roma, com os sucessores de São Pedro, vão mantendo o primado sobre a igreja. O que é o primado? O primado
é governar a igreja, governar, liderar. Nós, como igreja católica, nós temos, né, as igrejas locais, todas ligadas a Roma, ligadas ao Papa, né? Então, São Pedro teve seus sucessores que mantiveram a sucessão apostólica. O único, entre os apóstolos, o único que não foi martirizado foi São João Evangelista. Bom, São João Evangelista, nós falaremos, ele era o discípulo que nosso Senhor Jesus Cristo mais amava, e ele devia ser, assim, uma figura muito dócil, né? Porque todos amavam São João. São Pedro, que não era, ele era de caráter bastante forte, ele amava São João. Ele era amigo de São João. Nosso Senhor Jesus Cristo amava São João. Então, São João, tanto que entregou Nossa Senhora para São João. Devia ser uma figura bastante amável, né? Todos gostavam de ficar perto de São João. E ele morreu por volta do ano 100 em Éfeso. E nesse período também escreve-se os evangelhos, né? Nós teremos também na aula, nós vamos aprofundar um pouco sobre essa questão dos evangelhos, principalmente do cânone da igreja, como formou o cânone. E, como nos diz Santo Agostinho, preste atenção, eu não creria no evangelho se não fosse a autoridade da igreja, Santo Agostinho. Isso quer dizer o quê? Né? Que quem garante a autenticidade e a veracidade dos evangelhos é a Santa Igreja Católica. Foi a igreja que definiu o cânone bíblico. O cânone bíblico não se formou em harmonia, vamos dizer assim, né? Houve livros, nós veremos, que entraram, saíram do cânone bíblico, e foi uma disputa, né? Houve uma disputa para ver quais as cartas que entrariam no cânone bíblico. E a igreja foi rigorosíssima em relação a isso. Nós temos alguns cânones, por exemplo, nós temos aqui, podemos ver um exemplo do cânone de Muratori, que é por volta ali do final do segundo e início do terceiro século. Então ali você já tem quase totalidade do cânone, né, que era lido na igreja. Então a tradição nos diz que quem escreveu o primeiro evangelho? A tradição nos diz São Mateus escreveu para os judeus. Ele pregava na porta do templo, né, depois escreveu o evangelho. São Marcos escreveu o evangelho em um grego mais pobre. Por quê? Principalmente porque ele escrevia as pregações de São Pedro, né? São Lucas fez uma pesquisa histórica e fez sobre as pregações de São Paulo. E, por fim, esses três evangelhos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, que são parecidos, né? Tem uma estrutura parecida, e as histórias, o que conta nos evangelhos, que nos traz os evangelhos, são as passagens parecidas. São João não, São João, o último evangelho, é o evangelho mais profundo, mais teológico. São João, quando ele escreve o seu evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós, muda todo o pensamento filosófico daquele tempo, né? São João foi além, né? Foi além de todos. E por quê? Porque já havia alguns pensamentos anteriores que diziam sobre essa questão do verbo de Deus, né? Então São João foi além e fez. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, se você acredita na Bíblia, se você acredita na veracidade dos evangelhos, você acredita na Igreja Católica. Não tem como dissociar um do outro, né? Depois nós veremos que a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica é apenas no Antigo Testamento. E também veremos amanhã uma questão que surgiu depois chamada questão de Marcos, ou primado de Marcos, que não bate com a tradição católica, né? Nós pegarmos aqueles relatos de Santo Irineu de Lyon, os primeiros relatos da igreja, que traz os evangelhos, a ordem é a que está na Bíblia. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, né? E eu vou explicar para vocês por que tem essa questão de São Marcos. A morte do último apóstolo, grande São João Evangelista. Ele morreu em Éfeso por volta do ano 100. E ele foi aquele apóstolo que nosso Senhor Jesus Cristo disse:
eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. Como se entregasse cada um de nós na mão de Nossa Senhora, né? Então, São João é aquele que representa cada um de nós entregue nas mãos de Maria. Então, se você é devoto de Nossa Senhora, imagine a felicidade de São João de conviver com Nossa Senhora. E São João Evangelista não foi que ele teve uma vida tranquila. Você, ele não teve martírio, então não teve problema nenhum. Muito longe disso, né? Muito longe disso. São João Evangelista, ele sofreu muito. Ele foi a Roma, ele passou por caldeirões de óleo fervente e nada fez contra ele. Depois ele foi exilado para uma ilha chamada Ilha de Papos, onde muitos cristãos perderam a vida nas minas. Nós conhecemos os martírios dos cristãos nas arenas, mas muitas vezes esquecemos que muitos cristãos deram as vidas também nas minas, em trabalhos forçados. E depois que você entrava em uma mina, você só saía de lá morto. Então, muitos cristãos foram condenados ao trabalho nas minas, mas nós veremos quando falarmos das grandes perseguições. Então, o período dos apóstolos começa ali no ano 33, vamos assumir isso, até mais ou menos o ano 100, com a morte de São João. E então, nós vimos que nesse período tem muitas coisas que poderíamos aprofundar bastante aqui, que é no período dos Atos dos Apóstolos, depois nesse concílio de Jerusalém, foi escrito um documento de São Pedro, como o primeiro documento da igreja, ali desse concílio de Jerusalém. Os evangelhos foram escritos nesse período. Houve uma perseguição em Roma, e muitos fatos aconteceram nesse período, mas foi um período de grande crescimento para a igreja, um período de grande aprofundamento, um transbordamento do Espírito dentro da igreja. Muitos milagres foram feitos pelos apóstolos durante esse período. E a conversão, a coragem desses homens. São Tomé foi martirizado na Índia. Tanto que, quando os nestorianos, um grupo de cristãos chamados nestorianos, eles foram evangelizar no Oriente, eles foram até na China, foram para a Índia também, encontraram os velhos cristãos de São Tomé. Depois desse período, nós temos os padres apostólicos. Quem são os padres apostólicos? Os padres apostólicos são aqueles que foram discípulos dos apóstolos e deixaram escritos ensinamentos para a igreja. Citamos 3: São Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia e São Policarpo de Esmirna. Bom, São Clemente, nós veremos mais aprofundadamente amanhã São Clemente Romano e Santo Inácio de Antioquia quando falarmos do primado de São Pedro. São Clemente Romano, 4º Papa da Igreja, 3º após São Pedro. São Clemente Romano mostra o primado de São Pedro, por quê? Estava acontecendo um problema na comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto também deu muito trabalho para São Paulo, né? Estava acontecendo um problema na comunidade de Corinto em relação à unidade da igreja. E o que aconteceu, na verdade, era o seguinte: havia alguns presbíteros que não estavam vivendo dignamente. Aí o povo se escandalizava com isso, não queria mais seguir a hierarquia. São Clemente, e vieram consultar São Clemente Romano. São Clemente Romano escreve para eles uma carta como um líder, colocando o caminho que eles deveriam seguir, como um primado. E olha, ele escreveu essa carta por volta do ano 95 ou 96. E, nesse período, o que aconteceu? São João ainda era vivo, uma das colunas da igreja. Né? Então, poderiam ter perguntado para São João, mas não, foram perguntar para o Papa. São Clemente Romano era o Papa. Então, nós vemos aqui já a figura do primado de Roma, do primado de São Pedro. Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, ele é muito importante na história da igreja. Por quê? Porque além de ser um grande cristão, um grande bispo, um homem de realmente muita fé, ele nos deixou algumas cartas. Nós veremos na aula de amanhã que ele coloca nessas cartas
como era a igreja por volta do ano 100. Né? Ele foi martirizado no ano 107. E enquanto ele estava indo para o martírio, né, muitos teriam teriam ficado desesperados. Ah, estou indo para o martírio. Santo Inácio não. Santo Inácio escreve cartas para as comunidades. Nessas cartas ele coloca como era a igreja por volta do ano 100. E ele coloca a igreja no ano 100 como aquela que tinha a hierarquia de bispo, presbítero e diácono. Você conhece alguma igreja que tem bispo, presbítero e diácono? A igreja que se reunia todo domingo para celebrar a Santa Eucaristia.